Hoje vamos falar sobre o dilema entre a saúde pública e a saúde privada. Considerando que esse é um tema muito importante, pois está tratando da saúde dos cidadãos no decorrer do nosso país. Nosso intuito nada mais é do que mostrar o que vem acontecendo atualmente em relação à saúde. Começando a destacar o fato de, antes do SUS ser criado, a saúde pública era liderada pelo Instituto Nacional de Assistência. Entretanto, esse sistema não fornecia acesso à saúde de todos. Somente quem trabalhava em empregos formais e contribuíam com a Previdência Social eram atendidos. Ou seja, quando o empregado ficava doente, ele poderia retirar o dinheiro e usar para pagar sua saúde. Caso ele não retirasse, ele poderia usar o dinheiro guardado futuramente em sua aposentadoria. Nesse momento que se começa a pensar num novo modelo de saúde pública, que futuramente seria o SUS. O SUS tem tudo para funcionar perfeitamente. O seu ideal é válido, abrangente e altruísta. Porém, hoje, infelizmente, ele ainda tem muita coisa a melhorar. Ele ainda não funciona da forma que deveria. Afinal, o SUS não é de fato um sistema pronto. Ele possui partes e está sempre em constante mudança, gerando, infelizmente, muitas falhas que colocam pessoas sem condições de sistemas particulares em risco. Nesse caso, essas pessoas não possuem o direito de livre associação. Não existe essa possibilidade de parar de pagar impostos, ou simplesmente argumentar que o serviço fornecido está ruim e suspender o pagamento. Porém, o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública no mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliações de pressão arterial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a criação do SUS, foi proporcionado o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação, sendo o direito de todos os brasileiros. O SUS está presente no nosso cotidiano de várias formas, como, por exemplo, na água potável que bebemos, graças ao Vigiágua, que foi estruturado a partir do SUS, em supermercados, lanchonetes e restaurantes administrados pela Anvisa, portos, aeroportos e rodoviárias presentes com a vigilância sanitária, zoonoses fiscalizando pet shops e imunizando animais. Vale lembrar também que, graças ao SUS, o Brasil possui um dos maiores históricos de vacinação gratuita no mundo. É importante relembrar também que o governo brasileiro está presente em forma negativa nos meios de saúde e que os males do financiamento do SUS está presente em um sistema tributário injusto e complexo, tendo uma grande necessidade de rever a distribuição de competências entre estados e até mesmo municípios nessa lógica financista que pauta os investimentos do nosso país. O principal fato é o Brasil ser o único país com sistema universal de saúde, onde o gasto privado se torna maior que o público. Se voltarmos um pouco no tempo, em 2019, o percentual gasto do Ministério da Saúde em relação ao PIB é o mesmo, cerca de 1,7%, e isso mostra a ausência de compromisso dos governos federais com o SUS. Mostrando também em 2016 que o governo brasileiro aprovou a Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto de Gastos, que congela gastos públicos por 20 anos, se tornando preocupante para toda a população. Então, como já diz o professor Áquila Mendes, o SUS sai de um subfinanciamento para um desfinanciamento, um declínio de recursos. Voltando à atualidade, tenha em mente que maior parte do financiamento é de responsabilidade do governo federal, onde, apesar de 8% do PIB brasileiro ser destinado à saúde, o que se encontra diariamente nos hospitais públicos demonstra o sucateamento do sistema, com falta de estruturas, medicamentos e principalmente médicos. Isso ocorre graças à sobrecarga dos municípios, que antes eram responsáveis somente pela atenção básica, precisando agora despender verbas expressivas para suprir as brechas deixadas pelos governos federais e estaduais, que não investiram suficientemente nessa esfera,
se tornando um fato preocupante que vários cidadãos podem sentir diariamente no seu cotidiano. Continuando nos dias atuais, o governo federal publicou no Diário Oficial da União um decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que autoriza a equipe econômica a preparar um modelo de privatização para as unidades básicas de saúde do SUS. Lembrando também que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada preferencial do SUS, onde o objetivo destes postos é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja necessidade de encaminhamento para hospitais. Essa iniciativa está gerando bastante polêmica, já que o decreto coloca as unidades básicas de saúde na mira do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, a PPI, responsáveis por estabelecer concessões e privatizações do governo. Mas, como diz Noam Chomsky para o que estamos vivendo atualmente, essa é a técnica padrão da privatização. Corte o dinheiro, certifique-se de que as coisas não funcionam, de que as pessoas fiquem zangadas, então entreguem ao capital privado. Falando agora da saúde ou suplementar, ela tem o intuito da obtenção de serviços assistenciais para a população e suprir a demanda dos serviços de forma que atenda mais de 50 milhões de pessoas ao ano. Com dados de instituições como o IBGE e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, se evidenciou que o sistema público de saúde representado pelo SUS não conseguiria suprir a demanda de atendimentos e procedimentos necessitados pela população, fazendo assim o setor privado da saúde se tornar essencial para o Estado, que não pode prover recursos suficientes para a incorporação dos gastos que ultrapassariam o orçamento da União. O Estado, por meio de legislações restritivas e rigorosas, tentam transferir parte de suas responsabilidades referente à garantia de saúde pública para as empresas privadas do setor da saúde privada. Tais atos podem ocasionar ameaças à viabilidade econômica e financeira dessas entidades. O pensamento presente no funcionamento da saúde privada nada mais é que é evidente o papel central que a saúde suplementar tem no sistema de saúde brasileiro. Ou alguém acredita na capacidade do Sistema Único de Saúde de absorver essas milhões de pessoas que atualmente pagam por planos de saúde? Eis aqui um ponto digno de nota. Ao atender a esses 40 milhões de indivíduos, a saúde suplementar ajuda o SUS a aperfeiçoar a atenção que oferece aos brasileiros que, infelizmente, não têm condições financeiras de adquirir um plano. Serão 40 milhões a menos de pessoas nas filas de espera do SUS. É importante dizer também que grande parte da população brasileira prefere a saúde privada por ter um enorme preconceito em relação à saúde pública, pelos fatos citados anteriormente em relação ao desvio de renda. A maioria delas acredita que fraudes ocorrem apenas em rede pública e universal, fazendo que as pessoas venham a preferir hospitais renomados, como por exemplo a Presente Senior. A Presente Senior, fundada pelos irmãos Eduardo Parrilho e Fernando Parrilho em 1977, fizeram a empresa evoluir para atendimento médico, deixando o atendimento focado na terceira idade. Em 2021, ocupava o 5º lugar como bandeira de plano de saúde mais utilizado no país. O capital humano da empresa cresceu na pandemia. A cartela de clientes aumentou 9% em comparação a 2019, saindo de 464 mil para 505 mil pessoas no final de 2020. Em termos de valor de mercado, a empresa cresceu 30% ao longo do ano. O seu ativo líquido passou de 1,564 bilhões em 2019 para 2,44 bilhões em 2020. E em meio a uma crise sanitária, a empresa deu início às expansões dos negócios. Começou a operar no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Porém, a empresa é investigada na Comissão Parlamentar do Inquérito da Covid no Senado por conduta antiética e anticientífica na pandemia, com denúncias de alterações de prontuários médicos para maquiar mortes por Covid-19, realização de pesquisas médicas sem consentimento de pacientes e distribuição de medicamentos que não têm qualquer eficácia comprovada para tratamento precoce da doença. Um relatório da CPI mostrou que a empresa teria feito um estudo clínico sem autorização dos pacientes para a aplicação do chamado kit COVID, composto pelos medicamentos hidroxicloroquina, ivermectina e acetromicina, entre outros.
Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da empresa, afirmou que os médicos eram orientados a modificar prontuários após algumas semanas de internação de seus pacientes. Um dossiê elaborado por médicos e ex-médicos da empresa sugere que os atos de uma empresa investigada sejam decorrentes de um acordo entre os donos da empresa e o governo atual do presidente Jair Bolsonaro. O caso da Prescient Senior é uma vergonha enorme não só para os envolvidos como para todo o nosso país, principalmente na área da saúde. O intuito de mostrar os fatos citados no nosso trabalho foi para que não só nós temos essa visão, mas como outras pessoas sejam clareadas para o que está acontecendo no Brasil, mas também para o preconceito que existe na saúde pública. Tenha em mente que precisamos, na verdade, de uma grande unificação dessa área, não mostrando uma enorme divisão que é a saúde pública e a saúde privada, mas sim começar a ter em mente que ela pode ser trabalhada em grupo e uma contribuição não só do governo, mas também dos próprios cidadãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Somos um grupo da Mostra dos Saberes, realizada na Escola Estadual Professor José Ignácio de Souza. E junto ao professor de História Evandro, temos trabalhado por um tempo sobre o dilema entre a saúde pública e a saúde privada. A escolha do tema foi de tremenda importância para nós, pois é sempre bom passar informações importantes para todos os cidadãos que vivem no nosso país, principalmente em relação sobre a nossa saúde. Afinal, somos nós, o povo, que iremos sentir os impactos da saúde do nosso país, seja ele negativo ou positivo. Precisamos reforçar a ideia de que não podemos esperar apenas o governo agir. Devemos nós mesmos pressionar quem elegemos ao poder e mostrarmos a nossa insatisfação de que merecemos o melhor possível, pois é nítido que o nosso país tem as condições certas de nos proporcionar o melhor. Porém, como já diz a frase, o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. Dito isso, espero que fiquem reflexivo o que queremos mostrar para vocês, de que na verdade o que estamos sofrendo não passa de uma injustiça que pode sim ser mudada, não só pelo governo, mas também pelo povo.